Boa noite. Mais uma vez a gente se encontra para falar de direito aqui no curso gratuito para concursos públicos. E hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, vai tratar de uma matéria que a gente nunca tratou nesses 2 anos de curso gratuito para concursos públicos. E a gente vai falar sobre direito civil. E por que eu estou trazendo a matéria de direito civil para o curso gratuito? Eu estou trazendo direito civil para o curso gratuito para concursos públicos porque é uma matéria que qualquer concurso que você vai fazer, ela vai ser cobrada. Eu tinha um pouco mais de resistência quando eu comecei esse curso, porque como você sabe, esse curso, apesar de ter o nome curso gratuito para concursos públicos, ele sempre foi confessadamente voltado para a área policial. E, via de regra, o que se pede em direito civil, em provas de polícia, até então, até alguns anos atrás, eram noções muito rudimentares, noções muito básicas. Mas isso está mudando, você sabe que hoje não tem concurso fácil. Eu achei importante a gente começar a falar de direito civil e começar pela sua introdução. Antes mesmo da gente pensar em falar em Código Civil, eu quero falar sobre a lei de introdução ao Código Civil. Você sabe que você, na faculdade, você estuda aquilo que se chamava de LIC, que era o antigo Decreto-Lei 4657 de 42, você vê como é antigo, E ela tinha essa introdução, essa nomenclatura. O professor Guilherme Couto de Castro, que tem um livro excelente de direito civil pela editora Ímpetus, ele diz que a nomenclatura de Lei de Introdução ao Código Civil, em 42, foi praticamente uma cópia da lei de introdução ao Código Civil francês. Então, como o direito brasileiro ele sofre no final do século XIX, no começo do século XX, uma influência muito grande do direito francês, que é o direito das codificações, e já a gente vai falar o que é isso, o que é codificação, o que é positivismo, que inclusive se reflete no nosso próprio pavilhão nacional. Sabe que a bandeira brasileira é uma das poucas bandeiras do mundo que tem inscrição, e a nossa inscrição ela é o lema do positivismo, do francês Auguste Comte, que exerceu uma influência muito grande no Brasil no século XIX. E o seu mote, o mote do positivismo era amor, ordem e progresso. Infelizmente a palavra amor foi suprimida da nossa bandeira, mas nós temos ordem e progresso. E só para te dar uma noção muito introdutória, como a gente está falando em direito francês, uma introdução muito en passant, eu quero dizer que basicamente o positivismo ele vai se caracterizar pelo rigor legal, pelo legalismo. É por isso que a gente tem essa cultura brasileira do papel, da burocracia, do cartório, do vale o que está escrito. Inclusive na própria contravenção penal do jogo do bicho, essa característica positivista, essa característica que vai buscar na fonte primária da norma, que é a lei, no papel, naquela coisa que está descrita materialmente, aquilo que é chamado de direito posto, o direito positivado ou o direito escrito, é muito herança daquilo que os doutrinadores chamam de um direito de civil law, civil law, da lei civil, ou outros doutrinadores vão chamar de direito romano-germânico. A influência do direito brasileiro ela sofreu, porque a gente recebe essa herança da nossa colonização portuguesa,
Então a gente recebe essa influência direta do direito romano-germânico, né? Que são, e por que esse nome? Porque é um direito que vai se basear, no primeiro momento, no direito romano, e logo após, né, depois de um tempo em que o Império Romano ele foi dissipado, né, pelas invasões bárbaras, basicamente pelos alemães, e houve um segundo momento em que esses povos alemães eles glosaram, eles reinterpretaram, eles se debruçaram mais uma vez no direito romano. Por isso que hoje em dia você tem a maior escola de direito mundial, é a escola alemã, e o direito brasileiro ele é fortemente influenciado, principalmente o Supremo Tribunal Federal, que tem um dos seus ministros, um dos mais ferrenhos e estudiosos do direito alemão, que é o ministro Gilmar Mendes, que tem obras excelentes sobre direito alemão, trazendo doutrinas do direito alemão, que é um direito muito liberal, é um direito muito progressista. Isso é a influência do direito alemão, que vai se abeberar no direito romano e vai trazer uma série de princípios do direito romano, é a origem do nosso próprio direito, né? Então a gente tem o direito romano, o direito alemão, o direito francês, que formam esse caldo que é o direito brasileiro, e que é chamado de civil law. Por que ele é chamado de civil law? Porque ele é um direito que ele tem como sua fonte primária a lei, e que faz oposição, né, ao direito anglo-saxônico, ao direito que é chamado de common law. Então a gente tem aqui, por um lado, civil law, seria uma tradução literal, a lei civil. Então quando você vê civil law, você vai pensar em direito romano-germânico, você vai pensar em positivismo, você vai pensar em legalismo, você vai pensar que o ordenamento jurídico que se baseia na civil law é um ordenamento jurídico legal, legalista. Por outro giro, um ordenamento jurídico que se baseia na common law é o direito anglo-saxão. E o que vai marcar a diferença mais importante no direito anglo-saxão ou no direito de common law? É o costume, é o consueto, né? Esse termo consueto, consuetudo, ele vai estar dando origem ao termo direito consuetudinário. A gente está falando de costumes. É um direito que ele vai buscar a sua fonte, vai buscar a sua fonte primária, não necessariamente na lei. Não tem uma característica de direito positivado, de direito escrito. Ele busca a sua razão de ser, ele busca a sua origem nos preceitos que vão se formando a partir desse evolver, a partir dessa evolução lenta e natural dos costumes. Esse é um direito, por exemplo, que ele vai estar dos Estados Unidos da América. Ele é um país que tem essa característica, não é à toa que o direito é anglo-saxão, né? Porque ele tem origem basicamente na Europa, na Inglaterra, e um pouco depois nos Estados Unidos, e é aquele direito que vai buscar a sua fonte primária no costume, e aí a gente vê uma característica que são os precedentes judiciais. Eu tenho certeza que você, quando criança, de repente se apaixonou pelo direito vendo filmes norte-americanos, que é uma realidade completamente diferente, e sempre tinha aquele os famosos filmes de tribunais norte-americanos, que a gente viu aquele grupo de advogados querendo buscar uma brecha jurídica, e eles se debruçavam, eles faziam pesquisas na jurisprudência, aqueles casos, como eles costumam chamar, né, quando se trata de um litígio entre particulares, eles usam os sobrenomes, né? Tem até um filme muito famoso com Dustin Hoffman, né, sobre a disputa de um casal que se separa pelo seu filho,
chamado Kremer versus Kremer. Isso um caso de litígio entre particulares. E quando o litígio se dá contra a fazenda pública, né, contra a fazenda pública, você vai ver o Estado contra uma pessoa, né, por exemplo, o Estado de Nova York contra fulano de tal, ou você vai ver o povo contra fulano de tal, ou você vai ver a União, ou enfim. E nesses casos, você vê que nesses filmes de tribunal, você vê que a maior preocupação dos advogados que estão tentando defender o seu cliente, livrá-lo de uma acusação, quando se trata de um filme de direito penal, criminal, é que eles vão buscar precedentes às vezes até muito antigos. E a jurisprudência, que eles, às vezes, o que fazia diferença nesses filmes, nós cansamos de ver, é que às vezes bastava um precedente, uma decisão isolada, para conseguir o provimento jurisdicional que era interessante para aquele grupo, para aquele cliente. Por quê? Porque o direito de civil law, o direito anglo-saxão, que se opõe ao nosso direito romano-germânico, ou melhor, o direito de common law, o direito norte-americano, o direito anglo-saxão, que se opõe ao direito de civil law, ao direito romano-germânico, que é o brasileiro. Exatamente, uma das suas características mais importantes é esses precedentes judiciais. E quando eu falar de precedentes judiciais, se você estiver atento, se você estiver estudando, você vai pensar numa coisa. Olha, precedente judicial como base de um sistema jurídico, como base de um ordenamento jurídico. Será que eu poderia dizer, isso é uma pergunta que eu faria numa prova discursiva de direito civil, eu perguntaria qual é o sistema jurídico adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Porque se você quisesse ganhar uma nota mediana, uma nota medíocre, você responderia o quê? Ora, que o direito brasileiro ele é um direito de civil law, é um direito romano-germânico, é um direito que tem como fonte primária a lei. Mas se você pensar na reforma do judiciário brasileiro, a partir da emenda constitucional 45, e a súmula, uma das maiores novidades que a reforma do judiciário trouxe, que foram as súmulas vinculantes, você vai ver, e aí sim você responderia de uma maneira mais completa, que o ordenamento jurídico brasileiro, apesar de ser e continuar a ser um sistema legalista, um sistema que tem como fonte primária, né, a lei, o direito posto, ele está se aproximando do direito anglo-saxão, do direito civil law, de um direito que ele basicamente vai se basear em precedentes judiciais, e você tem como exemplo mais importante e mais recente as súmulas vinculantes, porque a gente consegue perceber de maneira muito clara que o grande problema de um ordenamento jurídico baseado na lei, rigorosamente, é uma lentidão, uma dificuldade maior de se adaptar às mudanças que são naturais e bem-vindas na sociedade. Diferentemente, um direito que é baseado mais em precedentes judiciais, ele tem uma capacidade mais rápida de alterar-se, ele tem uma capacidade mais célere de se adequar às mudanças de ordem econômica, histórica, social, que um grupamento, uma coletividade, ela vai sofrendo. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Isso é importante você saber. E voltando a falar sobre a LIC, que não é mais LIC, porque essa lei, esse decreto-lei 4657/42, que era a lei de introdução ao Código Civil, a lei 12.367 de 2010, ela vai transformar, ou melhor, 12.376, ela vai transformar
ela vai fazer uma alteração na nomenclatura, porque como eu falei para vocês, essa nomenclatura ela se baseava no direito francês, que também tinha o código napoleônico, tinha uma lei de introdução a esse mesmo código. Mas o que é importante você saber é que mesmo antes dessa alteração da lei 12.376 de 2010, que vai chamar a lei de introdução ao Código Civil de lei de introdução às normas brasileiras, o que você tem que entender é que mesmo antes dessa alteração, que vai acontecer mais 50 anos depois, é que a lei de introdução ao Código Civil sempre foi uma lei de leis. O professor Guilherme Couto de Castro, desembargador federal aqui no Rio de Janeiro, ele dizia isso, que é uma lex legum, uma lei das leis, que era uma lei que regulava não somente o Código Civil, mas regulava todo o ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, na lei de introdução ao Código Civil, e que isso o professor Flávio Tartucci, na sua obra, vai chamá-lo, ele faz a menção à alteração que foi realizada através dessa nova lei, né, a 12.376 de 2010, na sua nomenclatura. Isso poderia cair numa prova tranquilamente, numa prova preambular. Qual é o nome da lei que regula a produção legislativa, que regula uma série de as leis no tempo, a questão de retroatividade, a questão de ultraatividade, retroatividade da lei, né, a questão direitos brasileiros no estrangeiro. É a lei de introdução ao Código Civil, que hoje é chamada de lei de introdução às normas brasileiras, às normas de direito brasileira, e que simplesmente você pode chamar de lei de introdução. Então, eu acho que é importante, a primeira coisa você saber, chegar, abrir o seu código, abrir o seu vademecum e se debruçar sobre a lei de introdução, porque muita coisa você responde, isso é matéria de faculdade, direito civil, de introdução, muita coisa você vai responder se você tiver um bom conhecimento de lei de introdução. E falando em lei de introdução, a gente pode começar a falar sobre como a lei de introdução, né, as normas, a lei de introdução, a antiga lei de introdução ao Código Civil, ela vai tratar a questão como as leis elas são trazidas, né? Como o processo legislativo ele acontece, né? Então a gente tem aqui, deixa eu apagar aqui, a gente tem, deixa eu ver se eu consegui salvar esse quadro, né? Não, ainda não, ele está muito, você vê que ele está difícil para apagar. Enfim, vamos lá. Então a gente tem aqui, como é que a lei de introdução ela vai falar sobre o processo legislativo? Ela vai falar sobre as três fases do processo legislativo, que é a primeira, a elaboração, a segunda, a promulgação, e a terceira, a publicação. Você sabe que a elaboração é o momento em que o parlamentar ele traz o parlamentar individualmente ou à mesa de uma casa legislativa. Ela vai trazer um projeto de lei. A promulgação é o momento em que acontece no sistema de freios e contrapesos que a República Federativa Brasileira se baseia, né? Você vai ver o poder legislativo exercendo a sua função típica, que deixa eu tirar isso aqui que está muito calor. O poder legislativo exercendo a sua função típica, que é legislar, né? Que é trazer a norma abstrata, a norma cogente, a norma que tem
que tem autonomia e tem coercitividade sobre toda a coletividade. Essa é a produção legislativa, essa é a função típica do Poder Legislativo, editar as leis, né? E o Poder Executivo, na pessoa do seu chefe, quer seja o chefe local, regional ou nacional, prefeito, governador ou presidente da República, ele vai exercer uma função atípica junto ao processo legislativo, que ele pode, sob o ponto de vista político, ele pode vetar esse projeto de lei totalmente ou parcialmente. Se não houver veto, ou se o veto for derrubado pela Casa Legislativa, isso é matéria de direito constitucional, processo legislativo, a partir do artigo 60 da Constituição da República, de 88, se não houver veto ou se o veto for derrubado, a gente tem o que é chamado a segunda fase, né, da elaboração das leis, que é a promulgação. E o terceiro momento é a publicação. E aí começa a ficar interessante o nosso estudo, né? Porque a lei de introdução ao Código Civil, ela vai dizer logo no seu começo que se não houver regra diversa, se não houver disposição em contrário, né, a lei passa a produzir os seus efeitos 45 dias após a publicação. E por que isso é interessante falar? Porque a gente está falando aqui daquilo que é chamado vacância ou vacatio legis. Isso é importantíssimo. Por que é importante isso? Porque nesse período de vacatio, apesar da lei ela estar aperfeiçoada, apesar da lei ter passado pelo seu processo de elaboração, de promulgação e de publicação, a gente tem um período que ela não produz seus efeitos, salvo disposição ao contrário. Pode haver uma lei que produz seus efeitos logo no dia da sua publicação ou no dia seguinte da sua publicação. Mas por que existe esse número 45 dias? Porque através da produção legislativa, através da doutrina, através da jurisprudência, isso é muito antigo, percebeu-se que 45 dias era o tempo razoável, pelo menos até aquele momento. Lembre você que a antiga lei de introdução ao Código Civil, ou a atual lei de introdução às normas de direito brasileiro, ela é de 42. A gente não tinha uma profusão legislativa, a gente não tinha uma pletora, uma miríade de leis como a gente tem hoje. Então entendia-se até então que 45 dias era um tempo razoável para a coletividade tomar conhecimento daquela nova norma que estava incorporando-se ao ordenamento jurídico, quer seja de ordem federal, estadual ou municipal. Seria razoável esses 45 dias para que fosse, para que pudesse ser cobrada o princípio da obrigatoriedade na norma, que é o princípio que vai dizer que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Isso a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que isso também está mitigado, isso, como tudo no nosso direito brasileiro, está relativizado, porque hoje a gente tem, não sei se você viu recentemente, acho que estava 2 dias atrás no Jornal Globo, que 18 leis são feitas por dia pelo Congresso Nacional e elas vão para o lixo, porque praticamente as pessoas não tomam conhecimento, não tem ninguém que consiga tomar conhecimento de tanta legislação que é produzida, e muitas vezes legislação inútil. Voltando a falar do desembargador federal Guilherme Couto de Castro, ele traz na sua obra que se ele pudesse, ele escreveria nas suas sentenças: cumpra-se, salvo-se uma nova lei dispor o contrário, porque são tantas leis que é impossível que você consiga tomar conhecimento de todas. Então, primeira coisa é falar sobre a vacácio, né? Então, por que é importante falar de vacácio, né? Com relação a isso? Fazendo um link com o direito penal, e lembrando do nosso querido professor Rogério Greco, na sua obra, no seu curso de direito penal, no primeiro volume,
que fala sobre a parte geral, ele fala sobre vacatio legis, e ele traz um exemplo, porque a pergunta, qual é a pergunta que pode cair para você? E aí eu vou trazer um exemplo recentíssimo. Se você está estudando direito penal, você sabe que a gente teve uma nova lei, que foi recente agora, que é a lei que altera de uma maneira radical as prisões cautelares, que reformula o Instituto da Fiança, ou seja, é uma lei que beneficia, né, o preso, beneficia o réu de uma maneira muito clara, né? A gente vê que a prisão preventiva, ela precisa, antes dela ser decretada, o juiz, o magistrado tem que verificar se outras medidas cautelares elas podem ser utilizadas para que a prisão não se realize. Então a gente está vendo que um claro recado do legislador brasileiro, que ele está entendendo que a prisão, que o cárcere falhou. Então, já ficou muito claro, e isso está começando a chegar no Congresso Nacional, que o encarceramento de per si, ele não vai trazer a solução, né, necessária para os problemas sociais brasileiros. Então, isso é um recado claro, através dessa alteração legislativa no Código de Processo Penal. Agora, a pergunta que se vai falar, eu não me lembro qual foi os dias exatamente, mas eu sei que acho que a lei passa a vigir no dia 4 de julho, se eu não me engano, agora de 2011. E aí eu pergunto, desde a sua publicação, a gente poderia aplicar, por ser uma norma penal mais benéfica, né? A gente poderia já aplicar desde a sua publicação, violando dessa maneira a vacatio legis, esse período de vacância, período em que a lei não produz seus efeitos, ou a gente deveria esperar? Aí você tem dois posicionamentos, e dependendo da prova que você for fazer, você vai usar um ou outro. Mas eu quero trazer aqui o professor Aurí Lopes Júnior, que tem um livro excelente sobre processo penal, que é o tem até aqui na minha biblioteca, até aqui, Sistemas de Investigação Preliminar, professor advogado gaúcho, excelente, um dos maiores processualistas penais brasileiros hoje, Aurí Lopes Júnior, e ele é claro, eu tenho ele no meu Facebook, a gente conversou sobre isso, ele obviamente entende que por se tratar de uma lei mais benéfica, né, obviamente que acontece o fenômeno da retroatividade, porque você sabe que a lei no ordenamento jurídico brasileiro, ela só vai retroagir para beneficiar, né, não somente o réu, mas qualquer cidadão. Isso não essa determinação constitucional e também essa determinação legal, porque existe também na própria lei de introdução, ela vai estar dando esse recado que a norma é a não retroatividade para que se prestigie a segurança jurídica, mas quando se tratar de norma penal, de norma mais benéfica, essa norma ela retroage. Agora a pergunta, qual é o valor, qual é o princípio, nesse caso específico, que a gente vai adotar? A gente vai adotar o princípio da segurança jurídica por um lado, ou a gente vai adotar um princípio chamado favor-rei, né? Princípio favor-rei, que é um princípio muito, muito comum em direito penal, processo penal. Não tem nada a ver com rei não, tá? Favor-rei é favor-réu, ou seja, é o princípio que vai sempre procurar minimizar o martírio do réu. Você vai falar, pô, esse cara aí, ele é defensor dos direitos dos bandidos, dos manos. Não é isso. Eu estou trazendo aqui aquilo que o ordenamento jurídico num processo civilizatório foi entendendo, que entende que quando a gente se coloca na posição de réu, né, a gente está diante de um gigante, como Hobbes falava, de um grande leviatã, de um grande monstro superpoderoso que é o Estado. Então, tudo que puder ser feito, e você sabe que o Estado de Direito é o Estado que não somente edita suas próprias normas,
mas que ele, depois que as edita, ele se submete a elas. Então, como se foi entendendo ao longo dos séculos que quem está numa posição de acusado, quer seja num processo penal, quer seja num processo civil, está diante do Estado, e o Estado ele tem todos os meios possíveis para constranger, para determinar, para coagir. Então a gente tem que privilegiar de todas as formas aquele que se encontra numa posição de hipossuficiência. Esse é o princípio do favor rei. Ou seja, então a pergunta que eu faço e que pode cair para você, olha só que coisa interessante, a gente está falando, a nossa aula é de direito civil, e a gente está viajando no direito constitucional, no direito penal, no direito processual penal. Essa é a beleza do estudo do direito, você saber que o direito ele é uma grande árvore, né? O direito é uno, que ele tem os seus vários ramos, né? Apenas para fins didáticos, porque na verdade o direito é um só. Então, a pergunta que vai ser feita para você é se é possível, doutor, é possível que a gente aplique a lei, a nova lei das medidas cautelares, a nova lei de prisões no período de vacácio? Como eu falei para você, você vai ter que fazer uma ponderação, você vai ter que lembrar do treinador alemão Robert Alexei, né, que é muito festejado, que trouxe essa tese dos princípios, né, como mandados de otimização, né, que o sopesamento, a ponderação de valores, e aplicar no caso concreto aquele valor que melhor pode ser aplicado para a situação real, né? No caso específico, eu entendo, no meu entendimento, que a segurança jurídica ela deve ser afastada, veja bem, ela está afastada numa balança, o seu peso ele é um peso inferior ao princípio do favor rei, ao princípio que privilegia, né, aquele que se encontra nessa posição de suficiência diante do Estado, quer seja um réu criminal, quer seja um cidadão que encontra-se lutando contra o Estado, lutando contra a fazenda pública. Então eu responderia, inclusive em provas policiais, em provas para delegado e para o Ministério Público, eu responderia tranquilamente. Essa é a minha posição, pessoal, que na esteira de Aurí Lopes Júnior, na esteira dos juízes fluminense André Nicoliti e Rubens Casara, que tem essa interpretação prospectiva, essa interpretação para o futuro, essa interpretação que você pega toda a legislação infraconstitucional, como Código de Processo Penal, como Código Civil, como Código Penal, e o próprio Código Civil, e também na esteira do Gustavo Tepedino, que vai estar trazendo essa nova forma de ver a legislação infraconstitucional, como se a gente colocasse um par de óculos chamado Constituição da República. Ou seja, não são a legislação infraconstitucional que vai ter que ditar a Constituição. É o contrário. A Constituição que deve ser o modelo, o sinete para todo o ordenamento jurídico brasileiro. Então, é muito claro, é muito óbvio que, nesse caso específico, a gente deve privilegiar, né, o princípio do favor rei em detrimento do princípio da segurança jurídica. E por que segurança jurídica? Voltando no direito penal, vou falar só isso antes de terminar a primeira parte dessa aula de Direito Civil. Quero falar do professor Rogério Greco, que na sua obra, no seu volume primeiro do seu curso de Direito Penal, ele tem uma posição, não sei se é a mesma posição dele agora. Eu tenho a edição que eu tenho do professor Rogério Greco, eu acho que é de 2009, melhor, 2007, do seu excelente curso de Direito Penal, Parte Geral, volume 1, que é um dos melhores livros de Direito Penal hoje no Brasil. Ele diz o seguinte com relação a vacatio legis, em se tratando de direito penal. Ele traz o exemplo do Código Civil de 69, que foi elaborado, promulgado e publicado quando da emenda constitucional número 1 de 69, que na verdade é um poder constituinte originário,
porque funda um novo Estado. Isso a gente fala em direito constitucional, falamos sobre o poder constituinte. Então, a grande maioria dos doutrinadores constitucionais consideram que a emenda constitucional número 1 de 69, na verdade, é uma própria Constituição, porque ela tem todas as características revolucionárias, e foi, como eu falei e como eu já disse em aulas de direito constitucional, foi outorgada ao povo, outorgada porque o povo não foi consultado, apesar da aparência, apesar do Congresso Nacional ter aprovado, mas era um Congresso Nacional manietado, era um Congresso Nacional completamente acuado pela hipertrofia do Executivo através das juntas militares. Sabe que 69 é o período que começa a ficar mais aquecido, né, a ditadura brasileira, e começam os porões, começam as violências, né, e é considerado então uma Constituição propriamente. E o que é interessante, logo após essa Constituição, logo após a emenda constitucional número 1 de 1969, você vai ter o quê? A elaboração, a promulgação e a publicação de um Código Penal. E qual é a curiosidade que o professor Rogério Greco traz na sua obra? Pasme você, esse Código Penal ficou em vacatio legis durante 10 anos. E em 1979, esse Código Penal foi revogado sem jamais ter produzido os efeitos. E aí o professor Rogério Greco, em 2007 pelo menos, ele entendia que a lei não deveria, durante o período de vacácio, ainda que fosse uma lei mais benéfica, essa lei não deveria ser aplicada. Eu ouso discordar do professor Rogério Greco e afirmo, né, como eu conversei com o professor Aurélio Lopes Júnior. Eu disse para ele que entre o princípio da segurança jurídica e o princípio do favor rei, eu fico com o segundo, e eu não posso me basear numa situação esdrúxula de um regime de exceção, impedir que uma lei mais benéfica ela seja impedida de ser aplicada por conta da vacácio. Isso é uma coisa interessante que a gente vai começar a falar na próxima aula, sobre a diferença. Apesar de nós sermos um sistema de direito romano-germânico, um sistema eminentemente legalista, um sistema que vai buscar o seu fundamento, do seu ordenamento na lei, isso não pode se confundir com o legalismo puro, né? Hoje em dia, os maiores publicistas, que são os doutrinadores que se debruçam sobre o direito público, né, eles vão estar fazendo uma diferenciação entre legalidade e juridicidade. Às vezes, você pode até violar uma lei porque você está dando exatamente cumprimento à norma. E eu já falei sobre isso numa aula de direito penal, a diferença entre norma e lei, que a norma é o comando, a lei ela é simplesmente a determinação, é um mandado de se fazer ou de se não fazer, mas o que se busca proteger é a norma, que é muito mais abstrato. Mas isso fica para uma próxima aula. Essas aulas de direito civil são aulas mais complexas, são aulas um pouco mais elaboradas. Você vê que a gente está fazendo esse ping-pong com várias matérias. A gente já falou de uma série de matérias de direito penal, direito constitucional, direito processual penal, e a gente está apenas no primeiro artigo da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileira, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou estar processando esse vídeo para estar postando, para que no próximo momento a gente volte a falar de direito aqui no curso gratuito para concursos públicos. Muito obrigado.